Olá pessoal, bom dia família Cepra! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa TV Cepra tá no ar! E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Ela é médica, psiquiatra e também mãe de aluno da nossa escola, que é a doutora Érica Camargo. Seja bem-vinda, Érica, tudo bem? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Imagina, a Érica vai falar com a gente hoje de um tema muito especial, de um tema muito necessário nesse momento, que é os impactos dessa pandemia, desse isolamento social, dessas aulas remotas nas nossas crianças. Eu acho que você deve ter atendido muita criança nesse período. Crianças e pais agoniados, muitas, todo mundo, né, Casale? Na verdade, os impactos estão acontecendo em todos. Quando a gente fala em crianças em casa, essas crianças mudaram as rotinas, saíram do convívio dos colegas, né? Saíram do convívio do acolhimento dos professores. Os pais estão em casa sobrecarregados, muitas vezes sem os seus ajudantes, muitas vezes sem a rede de apoio, sem os idosos que são tão presentes hoje, né? Ajudando os pais com os netos. Então, assim, tá tudo modificado, né? É um ambiente novo para todo mundo, desconhecido e que gera ansiedade em todos. Então, tem a ansiedade da criança, o estresse da criança e o estresse dos pais, né? Eu brinco que eles não estão em home office, alguns estão em hell office, né? É o escritório do inferno, porque aquela mãe ela tá cuidando do filho, da casa, assessorando a aula online, que é uma sobrecarga muito grande, né? O professor não foi preparado, né? De repente, bum, veio esse sistema, né? A gente sabe que as crises, elas aceleram esses processos que até estavam para acontecer, de mudanças, como por exemplo, né, o ensino mais remoto, mais digital. Isso já era uma tendência, mas a pandemia acelerou isso, né? Então, certamente nós estamos vendo maior nível de estresse nas crianças. Não podemos esquecer que já vivemos com uma geração, essa geração de crianças, já tem estudos que mostram, são gerações em que eles são mais ansiosos, mais inseguros, com mais dificuldade de se expressar, apesar de terem muitas habilidades em mídias sociais, né? Eles estão perdendo, né? É uma geração, isso está posto, né? Isso já existe, eles estão aí com dificuldades de expressar emoções, de expressar sentimentos, então nós temos que estar muito atentos. Tá, você está falando dessas dificuldades de se expressar e etc e tal, isso como uma condição fora dessa situação pandêmica. Que já era deles, fora dessa situação. Então vamos imaginar agora, o refúgio deles agora ficou maior ainda para estar mais em mídias, né? Certamente, porque até a aula, o ensino ficou assim, né? Já era uma característica deles, vivendo todo esse sofrimento. É um momento que ninguém na história, nem a geração dos nossos avós conheceu. Né? Os pais não conheceram, os avós deles não conheceram. É uma situação de exceção. Então todos temos que aprender a flexibilizar. Todos os pais têm que reaprender ao que olhar para os seus filhos nesse momento. Eu vejo pais muito sobrecarregados ainda com a questão do ensino, do conteúdo, né? Sim. Eu vejo isso, é uma coisa assim sofrida. Os pais estão sofrendo, as crianças estão sofrendo, as crianças já se cobram também. E agora os pais vêm com essas demandas em cima também das crianças. Ao mesmo tempo que querem auxiliar, estão muito preocupados com o que o filho está aprendendo, mas eu acho que as crianças têm a oportunidade de aprender muito, não necessariamente em conteúdos. Né? Em conteúdos de matemática, de logaritmo, de álgebra, de química, mas conteúdos que vão lhes dar repertório emocional, lidar com essa diversidade. O simples ato de ligar o computador, de postar uma tarefa, alguma coisa, já desenvolvem outras habilidades, né? Sim. E isso talvez seja mais importante do que a informação. Sim. Porque a informação está no Google. Exatamente. Eles têm que ser mais protagonistas também nesse momento. Apesar de ser uma atitude passiva, né? Você está diante da tela, mas existe um protagonismo que é exigido ali, né? E se os pais souberem valorizar isso, apoiar isso, entendeu? E entender também qual que é o limite de sobrecarga que existe nisso, né?
dá para se exigir tudo que era exigido em 5 horas de escola? Aliás, eu acho que essas 5 horas por dia aí vão ter que ser questionadas. Os pais têm que também olhar para isso, mas é necessário 5 horas para aprender. Vamos filtrar o que aprendeu aqui. Né? Eu acho que qualquer pai tem que fazer o questionamento dentro da sua profissão, eu sempre faço isso. Meu Deus, mudou a minha vida entender aquele tipo de logaritmo? Quando chegou lá no meu vestibular, eu precisei estudar muito, concentrar naquilo. Agora, eu fico pensando que bagagem que nós vamos deixar do emocional, porque eu penso que filhos emocionalmente estáveis, seguros, que consigam expressar suas demandas, vão amanhã, quando amadurecerem, saberem fazer uma escolha consciente e aí sentar, desculpa o português, a bunda na cadeira e estudar o que é necessário. É óbvio que é preciso um conhecimento básico, é preciso, né, da escola, é fundamental, mas é preciso tanto, né, onde o mundo está desenvolvendo tanta tecnologia, tanta automação, onde hoje em dia você não disca. Antigamente, vocês já pararam para pensar o que significa discar? É verdade. Discar é quando tinha aquele telefone que você ia lá. Hoje em dia... Você digita. Você nem digita. Não, você fala o nome. Ok, Google, então, ligar para... Então a gente precisa entender que as mudanças são muito rápidas e este já é o mundo que está aí, está posto. Não vai voltar. A escola, a escola ela fica numa encruzilhada, né? Sim. Porque assim, de um lado a gente entende todas essas demandas. Sim. E como seria maravilhoso se a gente tivesse uma escola em que a criança entrasse e dissesse: eu quero aprender, e não a escola que determinasse. Sim. Por outro lado, a gente ainda enfrenta as políticas educacionais que nos obrigam. Sim. Então, assim, dentro da sua fala, que eu concordo plenamente, viu, Érica? Concordo em gênero, número e grau. O que não existe hoje no Brasil, na verdade, é um entendimento claro entre universidade, sim, escola, sim, e poder público. Exato, exato. Tá? E poder público, porque assim... Que para entrar numa universidade o aluno vai enfrentar esse turbilhão de conteúdos. Não é só para entrar numa universidade, não. Eu vou um pouco mais além. Eu vou pegar assim, qualquer curso, seja ele o que for. Ele não deveria estar focado para produzir o profissional para atuar? Sim. Porque esse enfoque tão grande num excesso de academicismo. Sim. O academicismo ele não deveria vir com mestrado, doutorado, para quem quer seguir carreira de pesquisador? Exato, exato. Olha como as coisas no Brasil parece que elas estão todas fora do lugar. Sim, sim. E de novo a gente está, digamos assim, pressionando as nossas crianças, né? Sim, sim. Porque a gente vive uma contradição agora com o ensino remoto, né? Você falou que eles têm essa característica. Eles são muito de postar fotos na rede social, de desenvolver na mídia. Sim. Mas nas aulas eles estão com a câmera desligada. Sim. Para se pensar, né? Para se pensar, não é? Eles têm uma dificuldade de expressar emoções. Hoje em dia, nós estamos no mês de setembro, não dá para não lembrar, né, que existe toda uma campanha aí da Associação Brasileira de Psiquiatria de Prevenção a Suicídio, que chama Setembro Amarelo. Certo. Até engraçado, você me chamou nesse dia, eu falei, olha, Casale, vou querer falar um pouquinho disso. Pode falar. O Brasil é um dos países em que, da América Latina, que mais tem suicídio. O suicídio é pouco discutido ainda na sociedade. E cada vez mais os jovens cometem suicídios. Né? Então, o suicídio já tem dizimado populações adultas jovens proporcionalmente igual se dizimava em guerras. Nossa. Adultos entre 15 e 40 anos de idade cometem muito suicídio. Quer dizer, olha, uma faixa ampla e pega a adolescência. E, na verdade, esses suicídios acontecem nessa geração aí que nós estamos falando. Introspectiva, ansiosa, né, com dificuldade de expressar suas emoções. Né? Então, nós temos que estar atento ao emocional dessas crianças. Qual que é a maior causa? Além dessas questões, dessas dificuldades que você falou relacionadas às emoções, tem algum outro dado que aponta como o evento causador que leva ao suicídio? O suicídio, em 90% dos casos, existe um transtorno mental. Tem que ter uma doença mental. Tem que ter. 90% tem. E geralmente é depressão. Na maior parte é depressão. Outras doenças mentais também. Abuso de droga, esquizofrenia, depressão bipolar também podem culminar com suicídio. Certo. Mas 90% é a depressão.
Depressão parece que é a doença do século. Depressão sempre existiu. Desde Hipócrates se fala em depressão, né? Certo. Eu estava lendo até uma frase ontem, achei tão engraçada. A gente pensa que é tudo muito novo, né? Tem uma frase assim, eu estava assistindo uma aula e a frase começa assim: os jovens de hoje não respeitam os adultos, são muito autoritários, não se levantam quando um adulto chega. Você pensa que é uma frase muito contemporânea, né? Não. Essa frase é escrita por Sócrates, há 400 anos antes de Cristo, entendeu? Então não há nada de novo. Nós temos dificuldade de lidar com as gerações novas. Nós já somos uma geração velha, casada. Nossa. Dura aceitar. É dura aceitar. Nós somos. É dura aceitar, né? Eu sei. Então, o suicídio, a depressão sempre existiu. Sempre existiu. Eu acho que agora a gente olha mais para a saúde mental. Né? O mundo tem outras facilidades, outras doenças foram controladas, as doenças infecciosas, não se morre mais de diarreia. Então hoje a gente pode olhar mais para isso. Né? Embora, como eu disse para vocês, houve um aumento sim detectado em estudos de depressão, especialmente nessa faixa aí de crianças e adolescentes. Tá? Érica, na sua opinião, realmente você tem muita razão no que você coloca, e depressão é uma das doenças assim mais complexas, inclusive para tratamento. Ela não tem cura, ela só tem tratamento, né? Sim. Entendeu? E na maioria das vezes não é só com o remédio, precisa ter um tratamento psicológico, alguma psicoterapia associada, né? E qual seria, na sua opinião, a principal causa, o evento que causa ela? Sim. Porque embora ela sempre existiu, mas assim, o que o ser humano está trazendo? Porque agora eu começo a pensar no processo evolutivo mesmo do ser humano, né? Sim. Lá do Homo faber, do Homo erectus, para esse Homo sapiens sapiens aqui, que já vai virar outra coisa, certo? A depressão, ela é ao contrário do que se pensa que ela é uma doença da mente, ela é uma doença do corpo, ela afeta todos os sistemas. Certo. Tá? Ela afeta o seu eixo hormonal, ela afeta o seu sistema gastrointestinal, ela tem causas biológicas, sim, determinadas. Você tem alterações na circuitaria cerebral, você tem uma alteração nos receptores e nos neurotransmissores, que antigamente só se falava em serotonina, hoje já sabe que é muito mais, tem outros neurotransmissores envolvidos. Mas a depressão também tem os fatores psicológicos, que é essa questão de lidar com estressores, né? A sua resiliência, como lidar com as adversidades, né? O impacto psicológico, o impacto que o ambiente pode causar. Então, de repente, se eu tenho uma predisposição genética, uma vulnerabilidade a ter alguma situação estressora na minha vida, que eu não estou dando conta, vai ajudar a desencadear esses sintomas. Hoje em dia, se a gente pensar nos tempos atuais, no homem atual, nós vivemos num mundo de performance, num mundo de cobrança. Sim. Né? Nos ensinaram aí dos anos 80 para cá que iriam resolver tudo com as tecnologias, com a ciência. E não resolveram nada. E não resolvemos nada. Né? Então continuamos com angústias, é que nós tínhamos a ideia, né, a sociedade, a humanidade acho que tendeu a acreditar que a gente ia ter tudo sob controle com a ciência, tudo sob controle com a tecnologia, com tudo que a gente consome, né, com tudo que o consumismo, o capitalismo acabou oferecendo. E não, na verdade não, né? Isso caiu por terra, essas metanarrativas caíram por terra, sim. Né? E os indivíduos têm que lidar com essa sensação de não ter controle, de como lidar, né? Então, essa cobrança por performance, esse mundo ansiogênico, competitivo, certamente aumenta os níveis de estresse, que para quem tem uma vulnerabilidade, né, vai desencadear. Não sei se eu respondi, se eu viajei. Não, mas é isso mesmo. Eu vejo também essa questão dos padrões, né, que a gente nunca viveu no momento, pelo menos agora com a popularização da internet por meio dos smartphones, que também se tornaram populares. Os padrões virtuais que aparecem nas redes sociais e como é difícil as pessoas se enquadrarem, e todos são padrões que estabelecem a ideia de sucesso e perfeição. Então, assim, sucesso e perfeição, e se você não se enquadra nesse modelo, você está fora. Exato. Então, de novo, me parece que a gente trabalha com algo muito basilar do ser humano, que é a ideia da inclusão, do pertencimento. A gente vai estar lá no Bert Helling com toda a sua ideia de educação sistêmica, de olhar os sistemas novamente. Sim.
E a internet, ela diluiu por demais o concretismo do modernismo, né? Sim, sim, sim. E assim, as pessoas vivem nessa sensação de não pertencimento mesmo. Principalmente os jovens, né? Não tem essa vida amara, né? Então, assim, ele tem o avatar até da rede social que é maravilhoso. É o avatar, né? É o avatar dele. Ok. Né? Mas ali por trás tem um jovem, um adolescente cheio de angústias e de insegurança. Ok. E na sua perspectiva, qual deve ser agora o papel da escola e da família? Vamos pensar assim. Não dá pra gente falar em retorno à normalidade. Eu acho que normalidade não existe mais. Nós vamos usar o conceito de normal, mas de novo normal, porque essa epidemia, ela vai trazer, eu acredito assim, que o que vai marcar na nossa sociedade, principalmente nas sociedades latinas que tem o toque como expressão de afeto, né? Então ela vai marcar a partir de agora esse distanciamento. Sim. Então assim, no retorno ao novo normal, o que compete tanto às famílias quanto à escola na hora de voltar a ter essas crianças como centro? Bom, essa volta é muito esperada, né? É muito esperada. Para muitos pais, para muitas crianças, mas ainda eu acho que fruto da educação muito autoritária que nós pais até recebemos e desse modelo educacional que ainda é muito engessado, eu vejo uma tendência dos pais a estarem muito preocupados com o conteúdo. A minha preocupação é um olhar meu mesmo, eu não estou falando baseado em nada que eu li, que eu posso te falar, eu trouxe um estudo disso, mas assim, é que a gente olhe para isso, para essas crianças, esses jovens voltando a formar seus vínculos, que a gente tenha aproveitado, ou possa aproveitar esse momento que esses filhos estão em casa, para conhecer os nossos filhos, né? Para entender como eles funcionam, o que frustra, o que decepciona, né? Qual que é a ansiedade, porque eu percebo que os pais não conhecem os seus filhos, tem muita dificuldade, a gente trabalha muito hoje em dia, né? Os filhos estão na escola, estão envolvidos em muitas atividades e nós tivemos que parar. Então a gente pode tirar desse isolamento isso e repensar essa questão, né? Quando voltarmos para a escola, qual que é a nossa preocupação? Eu penso que é o emocional dessas crianças. Você acha que a escola tem que focar nisso? Eu acho que a escola deveria focar nisso. Eu penso que a gente poderia, enquanto pais, promover isso. Eu procuro como mãe promover o contato, estar junto das crianças, e as crianças com as crianças, né? Promover encontros. Hoje em dia é tão difícil, né? É tão difícil. Os pais estão sempre assoberbados, né? E acham que deixar na escola, né? E a escola está assoberbada de atividade, um calendário para cumprir e poucas essas crianças às vezes até convivem, né? Trocam realmente vivências, experiências. Que é o que vai ser preciso. O mundo vai caminhar para isso. Não vai ter mais profissão engessada com as tecnologias. A gente estava conversando isso antes, né? Tem um historiador que fala muito disso, que é o Yuval Harari, que eu gosto muito. Ele fala muito dessa questão, com o desenvolvimento, com a evolução da automação, das tecnologias. Não vai mais existir uma profissão para a vida inteira. Aquela história lá atrás que falaram, presta o concurso da Petrobras que você vai ser feliz a vida inteira. Ou no Banco do Brasil, lembra? Você vai ser gerente, acabou tudo isso. Carreira é uma coisa que acabou, ninguém vai mais fazer carreira. E ninguém vai ter uma fonte de renda apenas, as pessoas têm que ser versáteis, fluídas. E as pessoas vão entender que elas vão ter que estudar a vida inteira, né? Não vão estudar e ter uma profissão. E aí, quem vai sobressair melhor nesse sentido? Eu não estou falando melhor no sentido de... formação técnica. Nem financeiramente, economicamente, né? Porque isso é uma ilusão dos pais que o melhor vai né? É quem tiver, assim, essa bagagem emocional, essa capacidade de lidar com mudanças, essa flexibilidade, essa resiliência, né? Quem vai conseguir manter o equilíbrio diante das mudanças e não surtar, né? E não romper. Eu acho que a palavra-chave que você colocou aí, na minha opinião, é resiliência. Talvez a nossa maior dificuldade é tratar da resiliência. Porque a gente acaba ficando muito inflexível frente às mudanças. É um apego, porque é a única ideia de segurança que a gente tem. E como que a gente desenvolve resiliência? Não é? A gente desenvolve resiliência a partir de vivências, de frustrações, né? Lidar com situações e com dificuldades e dar conta daquilo e se manter
são diante daquilo. Equilibrado, né? Identificar a sua ansiedade perante aquilo, qual o pensamento atrelado àquela ansiedade. Desenvolver até uma autonomia, né? E entender que nada de fato está no nosso controle. E essa coisa de, eu sempre falo, né, quando trabalho lá na clínica com os pacientes, né, tem muito paciente que é controlador, né, e eu falo, olha, você quer ter o controle das coisas? Eu quero. Eu falei, então abra mão. Sim. Mas como que eu vou abrir mão do controle? Eu falei, então, existem todas as leis da física e elas estão aí justamente para que a gente possa abrir mão do controle. Sim. Porque as coisas estão todas no mesmo lugar. Quando você abre mão do controle, sim, você passa a ter o controle, sim, porque você passa a permitir que outros agentes interfiram também na sua vida, sim, seja de forma positiva ou mesmo que seja de forma negativa, mas essa forma negativa entre aspas, porque vai te gerar aprendizado, sim, né? Então, esse aprendizado ainda nós estamos um pouquinho longe, né? Porque a escola ainda está focada na informação, no conteúdo e não em garantir essas vivências. Precisaríamos reestruturar essa escola. E assim, a gente falou da resiliência, mas também tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que é a capacidade de cooperação, que envolve a empatia, que envolve você olhar para o outro, né? Que essa geração tem perdido muito isso. Ai, vamos falar para os pais a importância do trabalho em grupo, pais. Fundamental. Quando a gente dá trabalho em grupo na escola, aquela chuva de pai ligando na escola porque o meu filho não gosta do grupo, porque o meu filho foi excluído do grupo, porque não sei mais o quê. Gente, mas é justamente para isso que a gente provoca. E a gente deveria provocar exatamente isso, que é o que essa geração tem perdido a habilidade de conviver. Empatia, de cooperar. E não vai sobreviver no mundo, basta a pandemia aí para mostrar. Se as nações, de uma maneira geral, não colaborassem, cada um cuidasse ali do seu país eco, do seu mundinho, do seu respirador, não existe. As pessoas precisam enxergar essa desigualdade social que a gente vive. Eu não estou protegida lá no meu condomínio, você está entendendo? Vai respingar em mim, enquanto eu, enquanto ser humano, não colaborar de alguma maneira. Né? E isso envolve cooperação, isso envolve empatia, tolerância. Né? Eu acho que essas características, essas qualidades, essas expressões de comportamentos da vida é o que a gente deveria mais valorizar e, inclusive, esperar isso da escola. Infelizmente, nós pais, né, a nossa geração de pais também veio fruto dessa educação e tem uma tendência a acreditar que é isso que dá certo. Não é mais hoje. Não, porque os pais estão perdidos com os seus filhos. A gente vê isso na clínica. Os pais estão sofrendo, os jovens estão sofrendo. Eu vejo pelos pais que procuram a escola. Ainda uma escola considerada boa hoje, de qualidade excelente, ainda é aquela que coloca outdoor com o número de aprovado no vestibular. Que põe a foto do melhor aluno no mural ali no corredor da escola para todo mundo ver que ele foi o melhor, o mais pontuado. Exatamente. E ainda tem muito desse olhar. Quando você não vai nesse caminho, entendeu? A impressão que tem é que a sua escola não é boa porque ela não aprovou. Como se passar no vestibular significasse, na verdade, algum sucesso. Eu tiro muito pelo aluno de medicina, agora eu vou puxar lá na sua área. Pode puxar. Porque passar no vestibular de medicina é um sufoco, demanda anos de estudo para você entrar. Tornar-se médico, mais outra galopada aí de dedicação. Sim. Né? E muitos acabam se frustrando porque a profissão de médico no dia a dia não é nem um pouco glamurosa. Não, nem um pouco. Não é verdade? Não é nem um pouco glamurosa. O glamour está naquela ideia de passei na medicina. Exatamente. Mas o dia a dia da profissão em si, ela não tem glamour, não. Você vai lidar com morte, com doença, plantões inesgotáveis, sofrimento, você não tem vida social, um comprometimento ético 24 horas com a sua profissão. Não é como outras profissões em que se deu 5 horas da tarde, você fechou a porta e acabou, você tem vida social. Sim. Não é uma vida simples. E na verdade, assim, essa vida de médico vai te dar sentido, vai te dar propósito, né? Às vezes o propósito era só esse êxito, pendurar esse diploma ali, né? É o que eu falo, às vezes o propósito da pessoa tá em fazer brigadeiro e tá tudo bem, tá tudo certo. E que bom que você tá fazendo brigadeiro para adoçar a vida das pessoas. Se for esse o propósito, vai ser uma delícia esse brigadeiro. Não é verdade? É isso aí.
Ai, Érica, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Como eu falei para vocês, a gente sempre vai buscar trazer sempre participações no nosso programa para vocês conhecerem um pouquinho como é que a escola pensa, né? Ou o que a gente traz até de não só ideologia, mas de pensamento pedagógico, filosófico, para nortear as nossas ações na escola. Claro, pais, que existe uma grande, um abismo, na verdade, entre o que a gente pratica na escola e o que a gente sonha. Sim. Porque não dá para praticar tudo que nós sonhamos. Sim. A gente tem que dialogar com a nossa realidade, né? Com uma legislação educacional que é pesadíssima e que em tempos de pandemia, toda semana tem uma resolução nova. Que caótico, né? É caótico. Pobre do professor, pobre do gestor de dar conta disso, né? Eu tenho muita dó do professor, porque o professor ele é o mais massacrado nesse processo. Sim, eu vejo isso. Porque hoje nós estamos cobrando deste ser humano habilidades e competências que ele não aprendeu na faculdade e que ele não tem tempo hábil para fazer agora. Porque se os pais são frutos de uma outra temporalidade, o professor também é. Sim, sim. Uhum. Entendeu? Sim. O professor, quando ele vai para a sala de aula, qual é o modelo de professor que ele carrega? Sim. Esse modelo aí, autoritário, ele tem que ficar ali a aula inteira e aprender aquele conteúdo. Então, né? Como é que você tira ele da zona de conforto? Como é que você desconstrói isso? Não é ligar uma chavinha e falar, agora nós vamos desconstruir. Sim. Né? Você mesmo estava me contando um pouco antes da própria trajetória sua com o seu filho. E você é psiquiatra, você falou casado. Então, assim, o ser humano, ele precisa de tempo. Eu sempre falo isso. Nós precisamos de tempo para absorver e entender. Não é só criar a memória aqui, mas a memória do corpo, a memória do espaço, a memória da fala. Tudo isso vai. Então leva-se tempo para que as mudanças aconteçam. Então existe essa diferença, mas isso não significa que a gente não caminhe para realizar isso. Para trazer essas questões. Então eu fico muito feliz de ter você aqui na nossa escola, Obrigada. De você confiar no nosso trabalho e de você participar do nosso programa também. Obrigada, eu agradeço. E vocês comentem, deixem aí o que vocês estão pensando, deixem as suas perguntas, podem comentar sugerindo temas para os próximos programas. E se você ainda não faz parte da família Cepra, vem fazer parte, nós estamos aqui, a escola está aberta para visitação nesse momento, uma visitação controlada por conta dessas questões pandêmicas, tá? E se você ainda não está seguindo o canal, clique no sininho, compartilhe, deixe o seu like aí pra gente. Pessoal, Setembro Amarelo, vamos observar as nossas emoções, né? Essas datas, elas são importantes para lembrar que é importante a gente olhar para as nossas emoções, para a gente se cuidar, como a doutora Érica falou, tá? E vejo vocês na próxima semana, no próximo episódio, aqui nesse canal. Um grande beijo no coração de vocês, gente. Até mais.